Olá, sejam bem-vindos ao Urbanidades, um podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou Juliana Alcântara, mestranda em Sociologia pela USP, integrante do MTTM e anfitriã desse episódio. Aqui comigo, na bancada, está Clara Campetelli. Oi, Clara. Olá, oi Juliana, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara Campetelli, sou graduanda em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e sou bolsista do Urbanidades. É muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada. Obrigada, Clara. Otávio Cardoso também está aqui com a gente. Oi, Otávio. Olá, Juliana, Clara, olá, Felipe, Luana e ouvintes do Urbanidades. Eu sou Otávio Cardoso de Moraes, graduando em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, e é um prazer poder estar aqui mais uma vez com todos vocês. Lembrando também, nossos ouvintes, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram como @urbanidadespodcast, no Twitter como @urbanidadesfm e no Facebook como Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. Confiram também nosso site Urbandata Brasil no endereço urbandatabrasil.fefeleche.usp.br. Não esqueçam também de comentar o que vocês acharam no episódio de hoje na caixinha de perguntas. Obrigada pelo lembrete, Otávio. Hoje nós três temos o prazer de receber Luana Mota e Felipe Rangel para uma conversa sobre o podcast Feira da Madrugada, que é um projeto derivado das pesquisas de Felipe, idealizado por Felipe e Luana e desenvolvido em parceria com a Urban Studies Foundation. Bom, é uma alegria recebê-los aqui. Oi, Ju, Clara, Otávio. É um prazer estar aqui com vocês, antes de tudo. O Urbandata é um parceiro, na verdade, é a minha segunda vez com vocês. Então, estou muito feliz. A gente queria agradecer o convite, a oportunidade. Vou me apresentar, eu sou Luana Mota, professora do Departamento de Sociologia da UFSCar e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da mesma universidade. Tenho feito pesquisas na última década em periferias urbanas, tentando entender as figurações do conflito urbano brasileiro. Olá, Juliana, Otávio, Clara. Dizer que para mim também é um prazer estar participando desse podcast que eu acompanho. Então é muito bom estar aqui com vocês hoje. Também vou me apresentar, né? Eu sou Felipe Rangel, eu sou professor do programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar. E já há alguns anos eu tenho estudado aí numa interface entre Sociologia do Trabalho e Estudos Urbanos, o tema das economias populares, das informalidades, dos mercados populares urbanos. Dessa trajetória de pesquisa sai também a ideia do podcast Feira da Madrugada, que a gente vai conversar aqui hoje. Enfim, é um prazer estar falando sobre esse projeto aqui com vocês. Obrigada, Luana, Felipe. A gente gostaria muito de ouvir de onde surgiu a ideia do projeto, como a trajetória de pesquisa de vocês inspirou o projeto do podcast. É interessante isso. Eu nunca tinha, nem eu nem a Luana, planejado fazer algo parecido com um podcast. Isso nunca figurou muito no meu repertório de atividades. Mas eu defendi uma tese de doutorado sobre comércio popular da região do Brás, no centro de São Paulo, onde está a Feira da Madrugada. E dessa tese de doutorado, sobrou bastante material de pesquisa. E eu entrei em contato com um edital da Urban Studies Foundation, que era um edital para International Fellowship, que eles chamam, né? Um estágio de pesquisa no exterior, que inclusive, já deixo aqui a informação, eles abrem todo ano esse edital, uma ótima oportunidade de financiamento para pesquisa no exterior, para pesquisadores, né, em começo de carreira. Então eles abriram esse edital, eu enviei um projeto que era para continuar trabalhando um pouco em cima dos dados dessa pesquisa sobre o comércio popular na região do Brás. E aí, uma vez que tinha sido aprovado esse projeto já, eles soltaram um outro edital interno para quem já estava sendo financiado por eles, que era um edital mais voltado para projetos de divulgação científica. Fiquei pensando que seria algo interessante se a gente conseguisse traduzir um pouco essa pesquisa e a linguagem, numa outra linguagem, traduzir um pouco os dados de pesquisa, as discussões que a gente vinha fazendo sobre o trabalho no comércio popular, sobre as disputas pelos espaços, né, urbanos, onde existe a Feira da Madrugada, se conseguisse traduzir isso para uma outra linguagem. E aí, conversando com várias pessoas, veio aí essa ideia, né, da gente transformar isso num podcast, contar um pouco a história daquelas pessoas, um pouco a história, né, daquele espaço, daquele mercado, na linguagem do podcast, né, recuperando as memórias e as experiências das pessoas que construíram esse mercado e que hoje estão ali lutando para permanecer nesse espaço. E se eu puder complementar uma coisinha, quando o Felipe viu esse edital, começou a pensar em possibilidades, assim, se mandaria ou não esse específico para divulgação científica de trabalhos já financiados pela Urban Studies Foundation. Ele me procurou e falou, o que você acha, né? E eu já, desde cara, fiquei muitíssimo fascinada. Eu acho super interessante, super relevante. E se você for aprovado, eu estou à disposição para compor a equipe com você. Desde o começo, né? Porque era uma história que ainda não foi
contada de modo sistemático. Essa história, não só a história do Brás, que é uma história muito recente e cheia de atropelos dos mercados populares do Brás, mas sobretudo a história desses trabalhadores ou da perspectiva desses trabalhadores o que se passou no Brás nas últimas 2 décadas. Então, desde o começo eu vi com muito entusiasmo e aí depois deu certo, o projeto foi aprovado e aí recebeu o apoio e acho também importante dizer que desde o começo a gente contou com esse apoio do Lab, o Fiscar, que eles têm a expertise técnica, mas também uma expertise de fazer divulgação científica com muita qualidade. Eles apoiaram a gente desde o começo, na própria submissão e depois em todo o processo de construção do podcast. Só para complementar mais um pouquinho também, dizer que não só apoiaram a gente, mas que se a gente não tivesse esse apoio desde o começo, não tivesse conversado com eles e eles comprometido mesmo com a gente, dizendo que, bom, ajudaria a gente a produzir esse podcast, provavelmente a gente não teria nem enviado a proposta, que é uma coisa que a gente não dominava nada, não sabia nada sobre construção de roteiros, sobre processo de produção de um podcast, que vocês sabem, é algo muito trabalhoso e que só pode ser feito mesmo coletivamente. Então, me lembro que eu conversei com a Mariana Pezzo, do Lab da UFSCar, conversei também com o Tarso Fabrício, que na época também estava no Lab da UFSCar, e, enfim, conversando com eles também convenceram a gente. Já tinha falado com a Luana também já tinha embarcado na proposta, né, tinha se entusiasmado, estimulado muito, e não tivesse todo esse apoio, toda essa rede de apoio de gente comprometida com a execução desse projeto desde o começo, provavelmente a gente não teria, né, enviado a proposta para a Urban Studies Foundation. Legal, pessoal. Bom, ao longo dos episódios do podcast, uma coisa que me chamou muita atenção é essa imersão dentro desse ambiente que é a Feira da Madrugada. Ouvindo o podcast, a gente sente de fato que a gente faz parte desse lugar, com todos aqueles áudios e relatos de vendedores e frequentadores da feira. Como que foi esse processo de ambientação para o podcast? E como que foi a extração desse material? Visto que, como é frisado pelo próprio Felipe, muitas vezes esse comércio de rua é visto como algo que se encontra nas margens do que é legal e ilegal. Os comerciantes ficam desconfiados um pouco quando os pesquisadores aparecem assim querendo saber sobre eles e o seu comércio? Aí vai do processo mesmo de condução da pesquisa. Não é só, enfim, em termos das entrevistas, né, para a produção do podcast, mas vai um pouco da forma como a gente conduz um processo de pesquisa. A gente, né, conduziu esse processo de se aproximar dos comerciantes e produzindo mesmo, né, essa proximidade que permitisse que a gente pudesse conduzir entrevistas longas a partir de um espaço de pesquisa que eu já frequentava há alguns anos. Então isso vai tornando a minha presença lá menos estranha também, né? Mas obviamente no começo é sempre complicado, né? Você não sai aí ligando o gravador e colocando, né, na boca das pessoas, dizendo para elas contar sobre a vida delas, o trabalho que elas fazem, essas coisas todas. Eu me beneficiei muito, né, dessa trajetória de pesquisa anterior, né? E aí as pessoas vão indicando umas às outras. E aí o trabalho maior foi conduzir um tipo de entrevista, né, que é diferente da entrevista que a gente faz quando a gente está fazendo pesquisa. Quando a gente está fazendo pesquisa, a gente tem um monte de subentendidos que a gente entende, não precisa da pessoa dizer exatamente o que a gente precisa registrar naquele áudio. A gente conversa, a gente fala coisas com o gravador desligado, né? A gente faz anotações, a gente volta em outros momentos e vai complementando informações. Agora, a grande dificuldade de fazer essas entrevistas, né, de conduzir a construção desse material para um podcast é que as pessoas têm que dizer. O áudio tem que estar ali registrado, não pode ter coisas muito subentendidas, a gente não pode ficar voltando lá toda vez para ir gravando. Então, isso foi uma dificuldade, né? Um tipo de entrevistas que eu não estava muito acostumado a fazer, ficar pedindo para as pessoas dizerem as coisas de maneira mais explícita. E aí, para isso, a gente vai construindo esse processo de aproximação, de confiança mesmo, vai construindo relações de confiança, porque para gravar podcast também é diferente da gravação de um processo de entrevista para uma pesquisa, né? Porque o som tem que estar mais limpo. Então, por exemplo, eu não podia ficar gravando as coisas ali no meio da feira, no espaço da feira, né? Não é só ligar o gravador em qualquer ambiente. Então, muitas vezes eu marquei essas entrevistas na casa das pessoas, ou então numa padaria, ou num bar, essas coisas, onde tivesse um ambiente um pouco mais limpo, da confusão sonora que é um espaço de feira, que é um espaço de comércio popular. Então, para isso, a gente tem que ir construindo essas relações de confiança, para que as pessoas também estejam seguras, né, de que a gente não vai usar, né, aquele material de pesquisa de qualquer forma. Esse foi um pouco o nosso desafio, né, nesse processo. Também conseguir marcar com essas pessoas em outros espaços, sendo que elas já trabalham a madrugada inteira e ainda tinham que se dispor aí mais 2, né, às vezes 3 horas de um outro momento de entrevista para conversar com a gente durante o dia, sobretudo em geral em momentos em que elas estariam descansando. E eu acrescentaria que o Otávio começou falando dessa coisa da ambientação, isso também é um outro desafio para gente que está acostumado com uma forma de descrever que é sobretudo escrita. Então isso também
também foi um desafio. Por um lado, isso que o Felipe falou, acho que das relações de confiança. O Felipe está há quase 10 anos fazendo pesquisa sistemática no Brás, e isso tem as redes mais próximas, e aí, então, algumas indicações, algumas pessoas que ele entrevistou, ele já tinha entrevistado para a tese dele, então já conhecia, e outras, essas pessoas mais do círculo mais próximo foram indicando. E num espaço que não é a feira. Então, esse foi um desafio. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisava da ambientação, né? Como o Otávio falou, tentar trazer o ouvinte para a feira, mas nas suas diferentes dimensões. Numa noite, né? Numa madrugada comum, mas também quando você tem ação da polícia. Isso era um desafio, porque a gente costuma fazer isso descrevendo no texto escrito. E que isso não necessariamente funciona muito bem no podcast, né? A gente poderia ir descrevendo como é a feira, essa multiplicidade, essa sobreposição de sons e etc. E então também teve esse cuidado, né? Essa atenção de captar quando foi possível, ou de encontrar ou áudios ou vídeos, algum material que é disponível, que está disponível na internet, que pudesse ajudar, colaborar nessa ambientação sonora, que é a forma de se comunicar através do podcast. Então, isso também foi um desafio para a gente fazer, que requereu que a gente se deslocasse um pouco da forma habitual, através da qual a gente se comunica, que é o texto escrito. E a gente deve muito também à colaboração dos próprios comerciantes, porque eles também estão o tempo inteiro com o celular, gravando sons, gravando imagens, situações de apreensão de mercadoria, da repressão policial à feira à noite, gravando, enfim, uma série de coisas do cotidiano. E aí eles enviavam parte desse material pra gente. Isso também ajudou muito, né? Eles colaboraram muito nesse processo de tentar transformar na linguagem sonora que a gente costuma tratar em texto, poder trazer esses sons também pro podcast, a partir de vídeos, de áudios que circulam entre eles, nas redes deles. Muito bom ouvir vocês falando, comentando sobre esses desafios de converter uma pesquisa etnográfica em um material de divulgação científica mesmo, né? Saber um pouco desses processos, de como tirar ele do papel. Pra gente que ouviu em primeira mão, acho que a gente não pode deixar de adiantar que é uma contribuição muito importante mesmo, assim, essa de divulgação científica, que convoca a gente a refletir sobre essas complexidades mesmo da feira, como vocês fazem isso a partir de uma pesquisa muito comprometida e da participação de trabalhadores da feira. Eu fiquei muito querendo ouvir vocês um pouco sobre quem são esses atores urbanos cujas trajetórias produzem e reproduzem, assim, a Feira da Madrugada, quem são esses nós da rede. Ah, legal. Pra mim, eu acho que foi uma felicidade mesmo, né? Selecionando algumas figuras, alguns personagens pra construir podcast. Então, a gente foi selecionando algumas pessoas que estiveram em momentos distintos do comércio popular do Brás, não só da Feira da Madrugada, né? Mas do comércio popular do Brás. Então, a gente tem pessoas, por exemplo, que entrevistou, trouxe pro podcast um pouco das histórias, das experiências de pessoas que chegaram ali na região do Brás para trabalhar, muitos deles migrantes, a maioria migrantes, do norte e nordeste do país, sobretudo do nordeste, que chegaram ali na região do Brás, por exemplo, na década de 70. É um outro contexto, né, do comércio popular, e era um outro contexto mesmo do trabalho na cidade, da promessa de emprego, assalariado na indústria, e ao mesmo tempo tinha pessoas que chegaram e não conseguiram se enquadrar dentro desse contexto da promessa do emprego formal, assalariado, protegido, e aí foram parar no comércio popular. Mas também a gente encontrou pessoas, trouxe o podcast, que chegaram também nesse mesmo período e que encontraram no comércio popular uma forma de trabalho que eles acharam mais promissora, em algum sentido, mesmo com todas as contradições que isso trazia. E aí a gente foi pegando pessoas em diferentes períodos desse mesmo universo, né, de comércio popular, em diferentes modalidades também, comércio da rua, comércio na galeria, agora nessa nova figuração do comércio da rua, que é o comércio da madrugada, foi vendo também como que isso muda as experiências de trabalho e as expectativas que as pessoas têm com relação a esse trabalho. E uma coisa que a gente ouvia muito, as dificuldades de ganhar vida nesse mercado antes, da estabilidade, da precariedade em termos financeiros mesmo, da dificuldade de ganhar a vida, pagar as contas e tudo isso. E hoje a gente vê muita gente dizendo, bom, aqui eu ganho mais do que eu ganharia em outro trabalho, mesmo um trabalho formal. Apareceu como uma possibilidade para mim, que ela é também promissora em termos de mobilidade social, agora já nesse contexto da feira. O que eu tô querendo dizer com essas diferentes trajetórias é que elas vão mostrando também como que esse mercado muda a escala, como que a Feira da Madrugada, por exemplo, o mercado que nasce a partir de pessoas que começam a ocupar essa rua na madrugada, que começam a trazer valor, construir valor para uma região que durante a noite ela era praticamente deserta, e hoje você vai e encontra dezenas, né, centenas de milhares de pessoas circulando por ali todas as noites. Então construir um valor para essa região que não tinha antes, e hoje essa região, esse tipo de trabalho, essa atividade, ela passa a significar outras coisas, passa a significar outros horizontes de mobilidade, mas também de formas concretas de ganhar vida no presente. E também por isso, por conta dessa própria valorização, que ele passa a ser um objeto de disputa tão intensa em termos do uso desses espaços hoje. Então, acho que recuperar essas trajetórias dessas pessoas que inseriram em diferentes
diferentes momentos desse comércio ajuda a gente a contar essa história. Além do ponto de vista político, de contar a história desses trabalhadores que fizeram a Feira da Madrugada ser o que ela é hoje, ter o valor que ela tem, que hoje estão sendo expulsos. Então, além dessa dimensão política, tinha uma avaliação de que esse era um ponto de vista privilegiado para elucidar essa rede, essa multiplicidade de atores. As falas dos trabalhadores no podcast, eles falam todo o tempo de políticos, sejam eles do executivo, prefeitos da cidade de São Paulo, são muito mencionados, Erundino, Kassab, o Haddad, deputados, senadores que tiveram envolvidos, falam de empresários, falam de grupos que estão ligados a projetos de urbanização, falam da polícia como parte do Estado, mas essa força de repressão, falam dos fiscais, fiscalização da prefeitura, eles falam também de grupos ilegalizados ou ilegais, que atuam ilegalmente. Então eles falam a partir do ponto de vista das experiências desses trabalhadores. O Felipe avaliou desde o começo, quando ele submeteu a proposta, que isso era importante do ponto de vista político, mas que isso também era um lugar privilegiado para contar dessas conexões entre diferentes atores, até conexões internacionais. Então, a gente está falando da vida, das trajetórias, das histórias desses trabalhadores, mas que elas nos permitem ver as conexões e todo esse emaranhado de relações e de conflitos que existe hoje naquela região do Brás, na região da Feira da Madrugada. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Ah, que legal, gente. Muito obrigada pela resposta. A gente gostaria de fazer uma pergunta agora para vocês, que tem a ver um pouquinho com isso de representação. A gente vê bastante, né, que a grande mídia veicula cotidianamente algumas reportagens que ajudam a construir a feira como um lugar de suspeição. Durante o primeiro episódio da série, fica claro pro ouvinte que o ecossistema da feirinha, ele é animado por grupos populares. Vocês acham que a feirinha pode carregar um estereótipo dos seus vendedores, que talvez seja vinculado com uma caracterização difundida pelas mídias? Ou o estereótipo pode advir da própria história desse comércio? Eu acho que tem as duas coisas mesmo, porque se a gente for pensar, a própria representação histórica do que é o trabalho no comércio popular já é associado à informalidade, a informalidade associada à pobreza, à marginalidade. Nessa interface entre aquele trabalhador com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, mas também uma espécie de contraventor, que seja um contraventor por conta da forma como ele usa o espaço público, ou por conta da mercadoria que vende. A mercadoria pode ser, sei lá, por exemplo, pirataria, ou então produzido, né, e vendido sem pagar os tributos. Então, enfim, sempre visto um pouco, né, como alguém que está nessa condição meio marginal entre trabalhador precário e um contraventor. A história do comércio popular no Brasil e na América Latina, ela já carrega essa representação. E a Feira da Madrugada, por conta da forma como ela tem sido retratada na grande mídia desde que ela apareceu, tem se enfatizado sobretudo os aspectos dos ilegalismos que ocorrem ali, da venda da mercadoria, da disputa pelos espaços, a coisa da corrupção, pagar propinas para poder continuar funcionando da forma como funciona, desde o mercado de rua, funcionou muitos anos, foi conhecido como Pátio do Paris, pátio de manobras da rede ferroviária, que passou a abrigar a Feira da Madrugada durante muitos anos, e ali ela se estabeleceu, ali ela cresceu e ficou famosa a partir desse espaço. Nos últimos anos, a partir de 2018, foi demolido, hoje deu origem a um shopping popular super moderno. Então, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, mesmo com o reconhecimento de que isso produz valor e que pessoas do Brasil inteiro, inclusive do exterior, vão lá para comprar, né, e faz circular uma economia que é impressionante, que faz circular mercadorias pelo Brasil inteiro, alimenta negócios no Brasil inteiro, várias pessoas ganham a vida a partir de conexões com essa feira, ainda assim ela carrega esse estigma, né, da informalidade, da marginalidade, de algo que muitas vezes é visto como se não devesse existir. Então eu acho que essa é um pouco a história que a gente foi contando, algo que um tempo inteiro é tratado como uma atividade que não devesse existir, mas que insiste em existir, e justamente por conta dessas pessoas que estão ali fazendo funcionar, estão ali tentando ganhar a vida de uma maneira mais digna, de uma maneira
maneira mais promissora, de formas muito inventivas. E claro, com uma série de contradições. Que é parte dessa representação, a gente vai encontrar lá de fato. A gente vai encontrar lá a ação, como a Luana falou, de grupos ilegais que vão fazer a gestão ilegal desses espaços da feira, vão cobrar dos comerciantes uma série de práticas de extorsão. A gente vai ver corrupção de agentes públicos, a gente vê comércio de mercadorias que são ilegal, mas ainda assim não é só isso que tem, né? O que a gente foi contar um pouco nesse podcast, né? Nossa intenção foi contar o que mais tem ali, além dessa representação que a gente está acostumado a ouvir e a ver, né, sobre a feira, dessas imagens. Eu acho que uma coisa que foi importante pra gente também foi sempre tentar resolver essas contradições. A gente trouxe elas pro podcast, mostrando como que elas vão se combinando, sem uma síntese que resolva tudo isso. Essas imagens, essas representações, acho que tem 2 elementos importantes sobre isso. Que esse processo também de transformações da feira e de expulsão de um perfil de trabalhadores com menor poder de investimento, com menor capital mesmo, foi também transformando o perfil, que é o que o Felipe trabalha na tese dele. O perfil dos trabalhadores, não completamente, mas também você tem muita gente estudou administração, tinha uma loja, não vem de uma origem pobre e que resolveu, como eles dizem, empreender no Brás. Então também tem esse processo cada vez maior de uma heterogeneização do perfil dos trabalhadores no Brás. E a outra dimensão importante que eu queria destacar com relação a essas representações, a esses estereótipos, é que isso também fez com que uma série de trabalhadores se engajassem em lutas políticas, porque esses estereótipos, em geral, são eles que informam e legitimam a ação de repressão da prefeitura, dos fiscais, da própria polícia, ações muitas vezes muito violentas, todos os sentidos, violenta fisicamente, violenta simbolicamente, no sentido de que é muito humilhante, frente a essa representação e os efeitos dela em termos dessa representação, em termos da repressão policial, da forma como o poder público trata muitos desses trabalhadores, uma parte desses trabalhadores tem se engajado, não resolveu agora, mas já há muito tempo, tem se engajado em formas de associação, em formas de mobilização política pelo direito de trabalho na rua, por uma discussão, inclusive questionando e disputando as representações sobre esse trabalho. Muitos interlocutores do podcast, isso aparece em falas deles que a gente traz, eu só estava trabalhando, a polícia veio, por isso outros dizem, é por isso que eu resolvi lutar, porque isso é um trabalho, tem lados muito positivos desse trabalho, o Estado tem mesmo que regular, mas não desse jeito, violento, repressivo. Então eu acho que é interessante também dizer que essa representação, ela tem efeitos, ela produz e ela está em disputa. Eles estão dizendo que nós não somos marginais, nós somos trabalhadores, antes de tudo. E a gente quer o direito de poder trabalhar, poder sobreviver com dignidade e, nesse caso, poder trabalhar na rua. Uma outra ideia para trazer junto com isso que a Luana falou, que é, você tem uma imagem também de que os trabalhadores, no comércio popular em geral, na Feira da Madrugada sobretudo, eles não querem nenhum tipo de formalização. Então você tem, não, eles não querem se formalizar, etc. Mas o que é interessante, que vem disso que a Luana disse, é que eles estão, na verdade, disputando a forma de regulação desse trabalho. A gente ouviu várias vezes dizendo, bom, tem que regular, tem que ser regulado de alguma forma. A gente quer ser formal, a gente quer, por exemplo, pagar um imposto, mas tem que ser de alguma forma que não inviabilize o exercício dessa atividade. Então, ou seja, está disputando uma forma de regular esse trabalho, mas que mantém, né, a sua possibilidade de existência. E o tempo inteiro é isso que está em disputa. Não é que você não quer nenhuma formalidade, mas você está tensionando as formas clássicas com que esse trabalho buscou ser formalizado pelo Estado. Muito bom, gente. Acho que é impossível ouvir vocês, ouvir os episódios e não pensar nessa tríade, né? Urbano, mobilidade e mercado. Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Sobre como a feira, ela também é feita a partir de muitos movimentos? Vocês já falaram, né? Um pouco sobre que ela também é feita de muitos conflitos, mas acho que tem uma menção do movimento muito interessante aí. Que tipos de mobilidade estão por aí? Também como o transporte impulsiona essa atividade? Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Com certeza, né? Pode começar desde a mobilidade das pessoas que construíram esse mercado, né? A gente começou falando aqui de migração. Assim como a cidade de São Paulo inteira, esse mercado também ele é formado por pessoas que se mobilizaram, pessoas que vieram dos mais diferentes lugares. Estou falando aqui do Brasil, por exemplo, do migrante que há décadas atrás veio para São Paulo, né? Ajudou a construir a cidade e que agora também, mais recentemente, tem se engajado, continua se engajando no comércio popular ali do centro de São Paulo. Mas a gente tem também essas novas ondas migratórias. Não dá para você pensar no comércio
comércio popular do Brás, sem falar, por exemplo, a importância dos bolivianos para a produção das confecções. Lembrando que a Feira da Madrugada, assim como o comércio popular do Brás em geral, ele é um centro especializado, para dizer assim, na produção e comércio de confecções. Então, a atuação dos bolivianos nisso, muito significativa, né? Muito emblemática. Antes disso, dos coreanos, a gente tem que falar dos chineses. Falando dos chineses também que estão ali operando, a gente tem que falar como eles acionam também todo um circuito de comércio de containers, por exemplo, que aciona redes muito distantes. A gente está falando de um mercado que faz distribuir essas mercadorias, que atrai pessoas do Brasil inteiro. Então, todo um circuito de ônibus, de transporte, um turismo de compras de várias regiões e que faz depois distribuir essas mercadorias também por várias regiões. Interessante em termos de mobilidade, pensando também como é que essa mercadoria, a gente estava falando aqui de um mercado muito estigmatizado, mas uma mercadoria que é de São Paulo, ou então na região do Agreste Pernambucano, que acaba chegando para ser revendida e distribuída ali no Brás também. Como que essa mercadoria ela é produzida, carregando uma imagem que articula diversos estigmas, mas que também nesse processo de mobilidade é como se ela fosse se higienizando. Ela vai parar aqui, eu estou em São Carlos, tem um monte de lojas aqui no centro da cidade, que é voltada para um comércio de classe média, por exemplo, que eu sei de onde vem essas mercadorias. Vem ali da região do Brás, vem da região da Feira da Madrugada, dos novos shoppings populares que estão ali se estabilizando. Então, são mercadorias que vão circulando. Nesse processo de circulação de mobilidade, elas também vão perdendo o seu aspecto marginal e vão alcançando outros públicos. É também uma característica muito interessante dos processos de mobilidade, como que eles mudam também o estatuto das pessoas, das mercadorias. Pensar em termos de mobilidade faz a gente ver também uma outra escala da importância desse mercado. Interessante, gente. Muito obrigada. A próxima pergunta é um pouquinho relacionada aos moradores do bairro. A gente gostaria de saber qual que é a relação entre eles e o comércio popular. Nos episódios, vocês falam sobre os frequentadores da feira, que muitos vêm de fora em ônibus de excursão. Esses frequentadores da feira, eles representam uma grande parte dos clientes da Feira da Madrugada? E como isso se afeta o cotidiano de quem mora lá? Então, eu diria que a maior parte dos compradores do Brás, né, do público consumidor dessa mercadoria, ele é formado por revendedores. A Feira da Madrugada, ela é caracterizada pela venda em atacado. Então, em geral, você vende para pessoas que vão revender essa mercadoria. É muito comum ouvir pessoas dizendo, não, eu ganho R$2, R$3 em cima de cada peça no máximo, porque eu ganho mesmo no giro, né? Ou seja, você ganha mesmo na quantidade de mercadoria que você vende. Isso já dá um pouco a imagem do que é o público consumidor desse mercado. São pessoas que vão comprar e aí elas têm que comprar num preço mais baixo, porque elas vão colocar custos, né, na viagem, da compra em cima e vão revender isso em outros lugares. Com certeza, né, é um mercado que tem como seu público maior esses compradores que vêm de outros lugares. E aí, sobre os moradores, principalmente ali na região onde está a feira, é lembrar que não é bairro residencial mais. É um bairro que é um bairro muito comercial, por isso que durante a noite ele ficava quase deserto, porque enfim, era um bairro industrial, sobretudo no passado, era um bairro onde se tinha muitas fábricas e tudo, que essas fábricas elas vão fechando por conta do processo de reestruturação produtiva. Quando a feira começa a funcionar ali nas ruas do Brás à noite, no início dos anos 2000, é justamente porque é um bairro que parecia deserto. Alguns dos nossos interlocutores vão falar sobre isso. Teve o Francisco, que fala em um dos episódios, ele vai dizer, bom, isso aqui parecia um bairro fantasma à noite, porque você não tem uma circulação de moradores nesse bairro. O que você tem mesmo eram muitos galpões fechados. E durante o dia, galpões que podem funcionar como lojas, como galerias. É um bairro muito agitado também durante o dia, mas que à noite ele ficava muito deserto, com esse aspecto fantasmagórico, como diz o Francisco. E que a feira vai justamente mudar isso. Agora você vai lá durante a noite e você vai ver uma vitalidade impressionante. Mas enfim, em termos dos moradores, vai ter uma relação um pouco distante com a coisa da feira, que não é exatamente um bairro residencial. A maior parte dos conflitos que existiam ali era justamente por conta das lojas, dos lojistas que têm os seus negócios que funcionam durante o dia. Iam reclamar e continuam reclamando da confusão que fica, às vezes da sujeira, das coisas que ficam na rua durante o dia. Quando vai abrir sua loja às 7h30, 8 horas da manhã, né, ainda tem pessoas nas frentes da loja, essas coisas todas. Então o maior conflito ali com quem está estabelecido no Brás é entre, né, o comércio ambulante e os lojistas. Legal, pessoal. Bom, pensando um pouco mais sobre o processo de criação do projeto de divulgação científica, como é o caso de um podcast, vocês poderiam comentar um pouco como foi o processo de roteirização e escolha narrativa? Foi tudo muito novo, assim, como a gente falou um pouquinho, a gente não tinha experiência e a gente certamente só conseguiu fazer ou só conseguiu chegar nesse resultado porque a gente contou com a parceria, como a gente falou, do Lab, que eles têm experiência técnica, são especialistas em fazer divulgação científica. Uma coisa muito específica, porque é uma interseção entre o que se produz na academia e o jornalismo específico. E não é simplesmente falar numa linguagem mais fácil que a gente produz. O grande desafio é, no caso
caso do Felipe, está chegando a 10 anos de pesquisa no braço. Como comunicar numa outra linguagem, que não é uma linguagem pensando em dialogar com conceitos, com teorias, com discussões, do campo da sociologia, no caso, mas, ao mesmo tempo, preservar a profundidade e a complexidade dessa realidade. Porque não é simplesmente uma informação no sentido de uma descrição crua, assim, chapada. Como transmitir essa complexidade, esse acúmulo, por um lado, de conhecimento, no caso da pesquisa do Felipe, sobre aquela realidade, e essa complexidade, essas conexões que, em geral, a gente estabelece em diálogo com a literatura, numa outra linguagem. Os especialistas em divulgação científica, no caso da UFSCar, eles ajudaram a gente a entender o que é isso e ajudaram a gente a fazer isso. A gente produziu o roteiro um pouco a 6 mãos, eu, Felipe e Tiago, quem dirige o podcast. Foi uma experiência muito enriquecedora e que tem esses desafios. Mas nesse processo de feitura da produção, o Felipe voltou a campo para fazer essas entrevistas, porque não era possível aproveitar as entrevistas da tese, do pós-doutorado, porque é outro tipo, um tipo de verbalização do seu interlocutor que é de outro tipo quando você vai fazer o podcast. Então ele voltou, aí então a gente tinha um pouco uma ideia de como a gente ia fazer, a gente já intuía que ia ser cronológico, contar essa história, mas a gente ainda não tinha descartado a hipótese de ser temático, a gente ainda estava tentando compreender. E aí, de posse de quase todas as entrevistas que o Felipe realizou, aí ficou claro pra gente essa organização cronológica e quais eram os pontos onde a gente tinha que lançar a luz em cada período histórico. É uma organização cronológica, mas ao mesmo tempo os marcos onde a gente para na história e dedica atenção tem a ver com os marcos que foram importantes, que foram contados pelos nossos interlocutores. Aí, nesse sentido, essa experiência que a gente tem de fazer pesquisa etnográfica, de fazer entrevista, pesquisa de campo qualitativa, foi muito importante no sentido de que a gente ia identificando as recorrências nas falas deles, os pontos que todos eles mencionavam. E aí, depois, um trabalho, então, de ir selecionando. Eu acho que uma outra coisa também interessante, que foi uma escolha, o começo, assim, do podcast, que foi a gente ia fazer um podcast, entre aspas, assim, mais lento. O que isso significava? Porque, em geral, os podcasts, eles têm muitos cortes. Mesmo quando a pessoa começa a falar, ela fala 10, 15 segundos, e aí já vem o narrador em cima. Ah, essa é a fulana. Ela é mais rápido a mudança. Você tem tempos de narrativas intercalados com outros materiais, entrevistas, que são mais curtinhos. E a gente resolveu, pela própria característica, que era um podcast de divulgação científica, que eu acho que, então, carrega essa especificidade que, pra gente contar a complexidade e contar desde a perspectiva de determinados atores, isso a gente precisava de mais tempo. Ou seja, contextualizando, tem alguns episódios que tem a parte narrativa, que sou eu que sou a locutora do podcast, fico mais tempo falando. A lentidão também tem a ver com isso. Como também ter falas maiores, mais tempo de falas dos trabalhadores, em que eles desenvolvem melhor ou uma descrição, ou uma reflexão, conexão com processos de forma mais acabada. Então, a gente fez essa opção e isso ficou claro pra gente que isso seria importante. E aí, a última coisa do processo, a gente agora, no final, a gente vai ter decisão que eu seria a locutora. Assim, fiquei tão fascinada pelo projeto desde quando o Felipe me apresentou. Em algum momento a gente conversou, quem vai fazer a locução, quem vai fazer a locução. E aí, eu posso fazer, mas eu nunca tinha feito. Foi um processo no começo muito lento, porque eu não sabia fazer nos primeiros episódios. Eu acho que isso também se vai acompanhando ao longo do podcast. Eu vou ganhando um pouco de experiência no jeito de narrar, vou encontrando o jeito de fazer, mas também é um processo muito rico. Nesse caso, né, tava contando histórias de pessoas também junto com eles, com as falas deles. Então, acho que esse foi um processo também muito rico, que a gente aprendeu também muito um jeito de fazer, na escrita do roteiro, o que funcionava, o que não funcionava. Então, eu acho que isso tudo foi um processo muito interessante, de muito trabalho, mas muito prazeroso no final das contas. Para falar um pouco do uso das entrevistas, por que, por exemplo, a gente escolheu não usar, não fazia sentido, na verdade, usar as entrevistas que a gente já tinha guardado, que a gente já tinha gravado em outro momento, durante, por exemplo, minha pesquisa de doutorado, que daí não é só também porque é outro tipo de verbalização, como a Lona disse, como eu havia dito também, mas é também porque é outro tipo de negociação. Quando a gente fez as entrevistas lá, uma pesquisa de doutorado, uma pesquisa sociológica de doutorado, a negociação foi outra, não estaria exposta. Você pode anonimizar aquele interlocutor na construção do texto da tese, por exemplo. Agora, na construção do podcast é diferente. Então, é voltar para gravar melhor, para que tenha um áudio melhor, mas também um tipo de verbalização diferente, mais explícito, como a gente mencionou, mas também dizendo o que era aquilo, o que era esse novo projeto, o nível de exposição que isso poderia ter, e renegociar
negociando também, né, os termos daquela confiança. Eu acho que esse foi um trabalho, né, que foi importante voltar e falar com as pessoas, explicar, porque outras já tinha entrevistado, mas estava entrevistando de novo, mas sob outros termos. Por exemplo, uma série de passagens que as pessoas falam, estão ali numa relação construída, né, uma proximidade, uma relação de confiança, e você tinha uma série de passagens, por exemplo, sobre a negociação para ocupação dos espaços na rua, como elas chegaram, situações de violência ou de ameaça de violência que elas tiveram que negociar, né, muitas vezes, e que, se a gente pensasse em termos de colocar isso no podcast, poderia chamar bastante atenção, poderia, enfim, alguém poderia ouvir e achar, inclusive, mais interessante o podcast por causa disso. Mas isso significaria também um nível de exposição para aquelas pessoas que, enfim, não vale a pena, não é disso que se trata, não é inegociável pra gente. Se uma coisa poderia ser interessante pro podcast, mas colocava em risco aquela pessoa de alguma forma, enfim, isso foi cortado. Então isso também foi compondo nossa escolha, né, nossa construção do roteiro. Voltava várias vezes, as partes mais sensíveis, né, os episódios mais sensíveis, a gente enviou para algumas pessoas para elas ouvirem e dizer como se sentiram com aquilo, dava o ok, se não dava o ok, né, tudo negociado para, enfim, para que a gente fizesse jus àquela relação de confiança que a gente tinha construído. Então isso foi um trabalho que a gente teve, né? E outra coisa que foi muito difícil pra gente na construção dos roteiros, da linguagem, tudo, é a própria ideia de tentar descrever o que é a Feira da Madrugada. Porque a Feira da Madrugada é muita coisa. Pra muita gente ela faz referência ao shopping popular que tá lá no Pátio do Paris, no espaço onde antes funcionava a feirinha da madrugada, o mercado ali fechado que fez esse comércio ganhar fama. Mas hoje a gente tá falando de um comércio que funciona em vários quarteirões na rua, que tem galerias, que tem shoppings populares. E quando as pessoas vão dizer, bom, eu vou pra Feira da Madrugada, ela tá falando em frequentar todos esses espaços, às vezes, meio indistintamente, circulando pelas ruas, circulando pelos shoppings populares. Então, tudo isso virou a Feira da Madrugada. Isso foi uma dificuldade também pra gente deixar isso claro no podcast, contando como que a Feira da Madrugada nasce ali na rua, vai pro Pátio do Paris e hoje ela significa muita coisa. No último episódio, a gente usa alguns áudios de canais do YouTube de influencers que estão lá na Feira da Madrugada dando dicas de compra, dando dicas de como fazer, de como eles fazem, essas coisas todas. E mostrando que, enfim, hoje a Feira da Madrugada significa circular por todos esses espaços. Mas isso foi muito difícil. É um trabalho que eu tive na tese. Foi difícil explicar o que é hoje a Feira da Madrugada e que num roteiro, num podcast, é ainda mais difícil. Eu espero que a gente tenha conseguido. Pra gente é muito inspirador, assim. Esse é um podcast também de divulgação científica, feito de uma outra maneira. Então, poder ouvir vocês contando um pouco sobre esse processo de feitura também é muito inspirador. Agora a gente está se aproximando do final da nossa conversa. Já agradeço muito a participação de vocês, Luana, Felipe. E para encerrar, se vocês quiserem falar um pouco sobre o que gerou, enquanto perspectiva para outros projetos, a ideia do podcast. Enfim, caso queiram acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Quando vocês estiverem ouvindo os episódios, né, o podcast tem 6 episódios, já vai estar disponível nas plataformas de áudio. Ele também tem como um suporte, a gente tem um site, podcastfeiradamadrugada.com.br, onde vocês vão encontrar a descrição dos episódios, mais detalhes dessa história que a gente contou sobre o processo, também algumas fotos, algumas imagens, mapas da localização do Brás, né, do que é a Feira da Madrugada. Hoje ela está na rua, mas ela já foi no Pátio do Paris, então para vocês também se localizarem um pouco de qual essa região nós estamos falando. Alguns materiais extras, como a tese do Felipe, mas também de outros pesquisadores que pesquisaram sobre a feira. Então eu acho que o site também oferece um pouco mais de elementos para vocês que estiverem interessados nesse assunto. E em termos do que a gente aprendeu com isso e do que a gente pensa para frente, eu acho que um aprendizado sobre as possibilidades da gente fazer com que as pesquisas que a gente produz na universidade, na academia, dissertações de mestrado, teses de doutorado, outros tantos projetos, que a gente pode e deve mesmo construir outros caminhos de fazer com que isso alcance outras pessoas. Nosso objetivo central na construção do podcast da Feira da Madrugada foi tratar de um mercado que muita gente, por exemplo, mora em São Paulo e não sabe que existe, ou só ouviu falar. Então, é tornar visível essas coisas. E que significa também tornar visível as nossas pesquisas, tornar visível as questões que estimularam a gente para a construção das nossas pesquisas acadêmicas. Então também isso é viável, isso é interessante, merece ser feito, construir nossas pesquisas e fazer isso chegar a outros públicos em outras linguagens. Seja um podcast, né, mas um documentário, mostra fotográfica, experimentações outras que merecem ser feitas para que a gente faça também o nosso trabalho chegar a outros públicos e fazer com que as questões, os nossos objetos de pesquisa e aquilo que fez disso tudo relevante para a gente, também a gente consiga mostrar para outros públicos através dessas outras linguagens. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Agradeço também a Clara e o Otávio, que dividiram essa bancada comigo, e agradeço a nossa audiência. Até a próxima.